mais uma vez, com a permissão do nosso bom Deus, programa Casa do Senhor na TV, aqui pela TV Metropolitana Rio, canal 2 da NET Clara Cabo, ou também canal de stream também, tem a Soul TV e outros mais. Muito obrigado por você, mais uma vez, estar conosco, nos prestigiando e também aí recebendo da parte de Deus, porque o que nós buscamos aqui dentro da Casa do Senhor é levar a mensagem de Deus, por muitas das vezes por entrevistados cantores ou pastores. E hoje eu tenho aqui um pastor que já tivemos a oportunidade de outras vezes, pastor Glauco Fernandes, da Igreja Tempo de Avivamento, no qual eu sempre falo, tive o prazer de poder servir ali com o pastor lá na igreja, fazer bastantes amigos, e também uma igreja também que abraçou a causa Projeto Rabone e eu, nas casas de acolhimentos de jovens e adolescentes daqui do Duque de Caxias. Verdade. Você que está em casa, quer ver? Ó, coloca assim no YouTube, música Abrigo, e você vai ver lá bastante fotos das nossas visitas nas casas de acolhimentos, no qual também tem ali a participação do pastor e toda aquela grande família lá de irmãos da Igreja Tempo de Avivamento, né, meu pastor? Amém, isso mesmo, Mário. É um prazer enorme retornar ao podcast Casa do Senhor. Amém. Satisfação rever você, estar aqui nesse lugar tão maravilhoso, tá? Vamos juntos aí, tenho certeza que vai ser um podcast abençoadíssimo por Deus. Amém, amém. Quero dizer para você, ó, você que está em casa aí, tá, pelo canal do YouTube, TV Metropolitana Rio, já foi distribuído bastante link, você que está aí, passa mensagem para o pastor, façam perguntas, dando tempo, a gente vai fazer as perguntas aqui também, vem interagir com a gente, tá bom? Meu pastor, nós estamos vivendo um momento um tanto difícil, né? Mediante vidas que estão passando dificuldades e aquelas que se perderam lá no Rio Grande do Sul. É verdade. Não tem como começar um programa, viver aqui naturalmente sem se compadecer com aqueles irmãos que estão lá. Então, existe a nossa oração. Sim. E eu queria estar ligado em oração com aquele povo, por isso eu queria pedir ao pastor que pudesse fazer essa oração para aquele povo, pelos governantes, por todos lá, que o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus diz assim, essa doença não é para a morte, sim, mas para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Eu creio nisso. É muito difícil as pessoas entenderem, mas nós que entendemos da palavra, do Espírito Santo, conseguimos compreender que por determinadas situações o Espírito Santo se renova e Deus mostra ali a sua glória, que possa mostrar a sua glória para aquelas vidas, em nome de Jesus. Bem, vamos orar? Convido você também, que está aí juntamente conosco, eleva o teu pensamento aos céus, vamos falar com o nosso Pai Celestial. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus, Tu és o Deus de perto, mas também Tu és o Deus de longe. Neste momento agora, elevamos a nossa voz em oração. Sim, Deus. Levantando esse clamor, Senhor, pelos nossos irmãos do sul do país, do Rio Grande do Sul, que há poucos dias atrás, ó Deus, sofreu essa calamidade. Sim, muitas famílias perderam tudo, perderam entes queridos, perderam, Senhor, suas casas, mas em todas as coisas nós damos glória e graças a Ti. Amém. Ó Deus amado, eu te entrego nas Tuas mãos agora essas pessoas, que o Senhor possa estar dando direção aos governantes, Deus, a quem pode administrar, Senhor, ó Deus querido, um novo, Senhor, surgir para esse povo. Que eles, neste momento, possam sentir-se abraçados pelo Teu Espírito Santo, que é o Consolador, aquele que explica, Senhor, aquilo, Senhor, que não tem explicação, só o Senhor pode explicar. Verdade, então, neste momento, nesta oração, elevamos nosso pensamento a Ti. Pedimos que o Senhor possa abençoar com todas as sortes de bênção esta nação, esse povo do Rio Grande do Sul. Um povo tão forte, um povo, Senhor, que venceu muitas lutas para estar de pé. Verdade, então, Deus, em Ti nós clamamos, em Ti nós confiamos e nós abençoamos esta nação e esse povo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. Amém. Bom, começando aqui, né, pastor, nosso podcast, né, nós temos aqui 2 temas para tratar. Um eu trouxe de novo, que é o referente à parede preta, e o outro fala-se sobre o perdão. Mas antes de falar desses 2 temas, eu tinha feito uma pergunta ao senhor, né, que é um pouco referente à parede preta, que tem um pouco a ver, né, no caminho a gente vai explicar melhor, mas eu gostaria que o senhor pudesse responder para mim, justamente que nós conversamos antes, né, nos bastidores, sobre aquele momento que o povo judeu
ele é levado cativo, e depois porque ele é levado cativo porque ele esqueceu de adorar a Deus, parou de adorar a Deus. E ali, sem a presença de Deus, eles perdem as guerras, com isso é levado cativo. E depois, passado um tempo, quantos anos? 70 anos. 70 anos, isso. O Senhor os livra de novo, e aí eles passam a entender que eles precisavam lembrar de Deus. E quando eles passam a lembrar de Deus, eles precisam, então, eles colocam ali uma coisa que eu achei justa, louvável, vamos tirar um dia para adorar o Senhor. Sim. Que aí foi tirado o dia de sábado, né? Para adorar o Senhor. Só que, nesse caminho, que é uma atitude lícita, eles ali tiveram algumas leis que eles colocaram, que naquele dia não se podia fazer nada, mas passado de geração em geração, até a chegada de Jesus, gerou então ali mais leis. E aí eu gostaria que o senhor pudesse explicar, né? Porque eu estou falando aqui uma forma bem superficial. Mas o senhor, o teólogo aqui, eu gostaria que o senhor pudesse passar para nós, para mim que estou aqui, para aqueles que estão em casa, como foi esse processo, para antes de a gente entrar no vídeo Os Gospel da Internet. Ok. Mário, recai sobre mim uma responsabilidade grande, porque eu também tenho formação teológica, mas agora eu estou me formando também em licenciatura em História, né? Amém. Então, assim, eu fui apaixonado pela história porque a história também envolve a questão da história da própria igreja, de Cristo e tudo mais. Vamos lá. Qual era a questão do sábado? O porquê ficou constituído guardar o sábado? O propósito do sábado era o descanso, tanto do povo quanto da terra. Tá? Guardar o sábado veio antes, muito antes do cativeiro da Babilônia, que durou 70 anos. E esse foi um dos motivos pelo qual o povo foi levado cativo. Claro, o povo vivia uma dubiedade, adorava outros deuses, né? Durante o dia adorava a Yahvé, à noite entravam em câmeras secretas e adorava Baal e outros deuses com D minúsculo. Por esse motivo, Deus agora vai cortar Israel no meio e vai levar Israel cativo ao cativeiro da Babilônia. Tá? Outro motivo foi porque Israel, dentro da terra prometida, não guardava o sábado, não dava à terra o descanso necessário e eles também não davam-se o descanso para o seu próprio corpo, para a sua própria vida. Então, tendo em vista isso, Deus então vai deixar a terra descansando por 70 anos e o povo no cativeiro por 70 anos. Então, o cativeiro da Babilônia, ele aconteceu para que o próprio Yahvé, o próprio Deus, desse à terra que o Senhor dera a eles por herança, o descanso necessário que eles não haviam dado. Tá? Então, a gente aprende aqui, Mário, que o propósito de guardar o sábado era para o descanso da terra e descanso do homem. Ok? Então, Deus leva esse povo cativo, esse povo passa 70 anos no cativeiro da Babilônia, Babilônia passa, vem o reino Medos e Persas, né, que libera esse povo de Israel para poder voltar para sua terra natal. Aí sim, os rabinos, os sacerdotes, eles vão começar a enxertar algumas, como eu posso dizer, ele vai pôr algumas referências a mais no sábado. Algumas leis a mais que eles constituíram, não contida na Torá. Uhum. Então foram, por exemplo, começou com 39, tá? Proibições rabínicas. Então, quando eles saíram do povo lá do cativeiro, então vou agora lembrar do sábado, lembrar de adorar a Deus, eles começaram com 39. Exatamente. Então, eles vão começar a enxertar algumas legislações rabínicas que eles mesmos criaram para o povo lembrar de guardar o sábado. Isso já havia a Lei Torá. Já havia, já. A Lei Torá, então, já ali, essas 39 era quase que um complemento, mais humano. Exatamente. Mais humano. Humano. Para quê? Para que fizesse o povo, né,
lembrar que deveria guardar o sábado. E conforme o tempo foi passando, gerações foi passando, foi se aumentando essas leis rabínicas. Eles foram enxertando mais incisos. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Porque, por exemplo, a gente sabe que toda lei tem uma brecha. Uhum. A lei do homem, ela tem uma brecha. Então, quando o cidadão encontrasse uma brecha naquela lei, eles burlavam ali o sistema. Aí vinha um rabino falar assim, também não pode fazer isso por conta disso. Então foi enxertando mais algumas leis, tá? Para que pudesse oprimir o povo e eles entendessem que o sábado eles não poderiam fazer absolutamente nada. Desse período que saíram lá do exílio até a vinda de Jesus, quantas gerações? Você tem informação preciso não? Não, agora não tem essa informação precisa. Foi bastante. Algumas, sim. Bastante gerações, né? E aonde vai se inserindo. Isso. E aonde a gente foge um pouco daquele principal que é a lei Torá. Exatamente. Que era o principal, né? Mas aí foi se aderindo até a chegada de Jesus. Isso. Ficou ali, em média, Mário, 612 proibições. 612. Então, de 39 para 612. Ficou 612. Leis que os homens colocaram junto com a lei Torá. Foram tipo uma inclusão à lei Torá. Porque no sábado não podia fazer. Exatamente, né? Isso aí. Então, com essas 612, o sábado não poderia se fazer praticamente nada. Exatamente. Aí que eu quero poder entrar nesse... O senhor pode só citar assim, algumas assim? Tem alguma... Vamos lá. Tinha uma que não poderia cuspir no chão. No dia de sábado. Pelo seguinte fato, que se ele cuspisse no chão ou numa grama, ele estaria exercendo, tá, o trabalho de agricultura, que estaria ali regando a terra. Olha aonde chegou essas proibições. Então, assim... Muitas outras, com isso tudo, proibia-se o povo de muitas coisas. Deixa eu fazer uma pergunta ao senhor. Mas foi lícito quando iniciou? Foi lícito quando iniciou? Sim. Mas até a chegada de Jesus se tornou ilícito. Exatamente. Como eu te falei, o propósito do sábado para os judeus era o descanso necessário, porque a gente trabalha. E lembrar do Senhor. Exatamente. No próprio descanso você estaria lembrando do Senhor. Sim. Mas com a adequação dessas leis rabínicas, ficou um fardo muito pesado. Começou a ser que Jesus Cristo, quando Jesus vem, ele vem quebrando tudo isso. Jesus não veio para poder abolir a lei. Porque não estava na lei Torá. Não estava na lei. Aquilo que era dado pelos homens como que o correto, que era para a glória de Deus, mas na verdade não era. De fato, Jesus veio para fazer com que a lei fosse se cumprida. Há muitas pessoas que acham que Jesus veio abolir a lei. Claro que não. Ele como legislador principal, porque ele estava desde o início, ele não veio para abolir a lei. Ele veio fazer que a lei se cumprisse em si mesmo. Porque os homens estavam fazendo que a lei fosse cumprida ao bel prazer deles. Só que quando Jesus vem cumprir a lei na íntegra. Bom, meus amados, nós trouxemos essa rápida reflexão aqui, porque essa para mim é a base de determinados pontos que nós vamos conversar aqui. Muitas coisas que achamos que estamos glorificando a Deus, no meu ponto de vista, que ele pode ser lícito, contudo, agregado mais um, nos faz, assim como no passado, também trazer coisas que acabam não glorificando a Deus como nós gostaríamos. Mas como a gente está tão concentrado, porque aquele povo existia pessoas boas e ruins, né, meu pastor? É verdade. Qual foi, desculpa mesmo, fugiu aqui o nome daquele que seguiu Jesus, que era fariseu, poxa, fugiu aqui o nome. Um dos fariseus fugiu aqui, mas eu vou lembrar. Tá. Eu vou falar aqui o nome, que era um daqueles sacerdotes ali, não sacerdotes, mas escribas. Sim. Que ele começou a ter carinho por Jesus e querer entender mais de Jesus. Nicodemos. Então havia pessoas boas e ruins naquele local de líderes,
né? Então, não quero dizer que todos eram ruins, nem que todos eram bons, mas que aquelas pessoas ali boas ainda assim cumpriam aquelas leis. E Jesus veio para quebrar algumas daquelas situações. Bom, mas por que eu estou falando tudo isso? Que eu gostaria de pedir agora para vocês verem, né, os vídeos gospel da internet, no qual nós vamos debater aqui aquilo que a pessoa fala, tá? Nunca o profeta em si. Então, vou pedir à produção para soltar o primeiro vídeo. Eu respondi essa pergunta ontem. Pode pintar a parede da igreja? Pode pintar de preto, amarelo, azul, laranja, cor de rosa, a cor que você quiser. A pergunta é, qual a motivação que te fez pintar? E eu não tenho problema algum com comunidades que já nasceram copiando um pouco as igrejas americanas, pretas, enfim. O meu maior problema é com igrejas pentecostais tradicionais que nunca tiveram parede preta e que estão, através da cor da parede, querendo atrair pessoas. O que atrai o pecador e o traz de volta a Cristo é só a palavra de Deus. Então não substitua a palavra por cor de parede. Bom, então nós tivemos aí uma mensagem, né? Desculpa aí, eu não vi o nome do pastor ali, mas é uma mensagem que ele deixa, né, o pastor, dizendo que Sim. Ele não vê problema, mas o problema que ele vê, o que está fazendo a pessoa colocar a parede preta, que é tô querendo ajudar Jesus, né? E eu gostaria que o pastor pudesse falar sobre esse tema. Vamos lá, gente. É um tema que está sendo discutido fortemente no meio dos evangelhos pelos últimos dias, certo? Parede preta, pode ou não pode? É certo ou errado? Qual é o propósito disso? Vamos lá. Eu em casa estava analisando um texto bíblico e algo me chamou a atenção. Mateus, capítulo de número 16, versículo 18, Mário, diz assim: E Jesus dirigiu-se a Pedro e disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra, que era Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Lembrando que a igreja, ela não é do pastor. Nunca. A igreja, ela não é do bispo, do apóstolo, do líder, o que for. Respeitamos todos os líderes, porém a igreja não é sua. A igreja não é nossa. Sim. A igreja, ela é do Senhor. O próprio Cristo falou: edificarei a minha igreja. Tá? Na época em que Cristo veio à Terra, havia 3 tipos de igreja. A primeira, a gente vê como o templo propriamente dito, que era em Jerusalém. Depois, a segunda, eram as sinagogas, que era como se fossem filiais das igrejas, onde as pessoas iam para adorar a Deus quando não iam até Jerusalém. Ali seria a igreja católica romana? Não. A igreja principal ficava em Jerusalém, onde levava o sacrifício, a adoração, ali tinha um sacerdote. Normalmente eles iam uma vez ao ano ali. Uhum. As sinagogas eram como se fossem filiais. Por exemplo, tem a matriz e a sinagoga eram as filiais daquela igreja. Sim. Normalmente era na casa de alguém. Como Pedro estava preso, ele sai da prisão, ele vai bater na casa de Maria e as pessoas recebem ali. Ali era uma sinagoga, tá? Onde Jairo também dirigia, era uma sinagoga, tá? E a terceira igreja era a igreja de Cristo, que era chamado eclésia. E a definição de eclésia no grego, quer dizer, no latim, no caso, era sair para fora, tá? Sair de quê? Sair do sistema. Uhum. Não é tirar esse povo do templo e evangelizar, não. É sair do sistema corrupto que imperava na época. Então, quando Jesus instaura essa terceira igreja, ele está querendo trazer uma visão do céu, primeiramente, para esse povo que está sendo reunido ali. De reino. De reino, de fato. A visão de reino. Então o tempo foi se passando e hoje a gente tem templos enormes, lindos, luxuosos, e por sua vez o homem
tá, implantou alguns como posso dizer, utensílios dentro do templo. Luz, ar-condicionado, poltrona acolchoada, tudo isso é novo. Sim. Tá? E agora surgiu um modelo americano de igrejas de parede pretas, né? Uhum. Aí pergunta, você é a favor ou você é contra, pastor? Eu sou a favor, pelo seguinte motivo, que Jesus, a presença de Deus, não está na cor do ambiente, mas na intenção de quem frequenta aquele ambiente. Qual seja a cor, branco, preto, rosa, lilás, amarelo, pode ser o que for, mas se a intenção de quem frequenta aquele ambiente for de louvar, exaltar, bendizer, glorificar o nome do Senhor, ok, pode pintar a parede da cor que você quiser. Mas não estamos agora caindo no mesmo processo que aquele povo que, achando que estavam cultuando a Deus, glorificando a Deus, eles começaram a aderir a coisas dentro que os afastaram realmente, como o pastor falou ali, qual o motivo que o faz a pessoa colocar uma parede preta? Se ela já não era preta, ela já existia ali, ela não nasceu preta, ela já existia. Agora eu vou colocar ela preta por quê? Para que, com certeza, aderir aquela tecnologia, tipo, das luzes ficarem em cima, que as pessoas possam me ver. Só que a palavra de Deus, ela precisa disso? Não. A palavra de Deus não precisa de ajuda para nada. Em si, ela já é poderosa para poder convencer o pecador do seu pecado e trazer ele ao arrependimento. Sim. Mas sabe qual é o problema de tudo isso? Não é a cor da igreja. Porque ao longo, Mário, do tempo, muitas coisas se modernizaram dentro dos templos. Isso é bom. A gente trazer coisas novas, conforto, atrativos que ajudam a propagação do evangelho, como live, como a gravação dos nossos cultos, ar-condicionado, como disse antes, poltronas acolchoadas, tudo isso é um novo. Só que o problema foi instaurado porque pintaram a parede preta. Aí muitas pessoas se escandalizaram. Por quê? Porque faziam uma referência às boates. Sim. Faziam uma referência à casa de show. Eu cresci dizendo que nós somos separados, santos e separados. Que o mundo não se adapta à igreja. Que a igreja, o mundo tem que se adaptar à igreja e não a igreja ao mundo. Eu cresci com isso. Aí quando eu vejo hoje ao contrário, eu me assusto. Sim. Eu me assusto. E aí eu vou além, né? Porque a minha visão, além dessa do pastor que ele colocou ali, né? O que faz a pessoa mudar? Porque ela já não era. Ela era de outra cor. Mas a pessoa foi lá e colocou preto porque entendeu que todo mundo estava fazendo, eu vou fazer isso também. Estou enchendo a igreja, eu quero encher minha. Tenho minhas obrigações, aí eu não vou entrar nesse mérito porque eu não estou no coração de ninguém para saber o motivo, né? Mas tu vê isso, que é mais ou menos por aí. E aí que a gente começa a indagar o real motivo daquela colocar a parede preta. Sim, vamos lá. E que não é só um item. Isso, eu entendi o que você falou. Eu entendi o seu questionamento. Mas, como eu tinha dito antes da minha fala inicial, qual é a intenção? Qual é o propósito? Eu acredito que toda igreja é a salvação, né? Exatamente. Mas qual é a intenção daquele líder de pintar a igreja? De preto ou de cinza, de marrom, do que for. Se a intenção daquele líder for uma intenção boa, paralelo ao que tange aquilo que Cristo, a visão que Cristo deu a ele, ok. Não interfere em nada. Agora, se a intenção dele de ter uma igreja, parede preta, ou parede branca, o que for para se autopromover, for para trazer, em vez do culto ao Senhor, show, aí sim está errado. Pois o que o Senhor visita não é a parede, não é as quatro paredes do ambiente.
O que o Espírito Santo ele visita é o homem. Sim. Então, se a intenção de quem tá ali pastoreando, congregando, auxiliando aquela igreja for de glorificar a Deus, meu amigo, pode se pintar a parede de qualquer cor, se a intenção for glorificar a Deus. Agora, se a intenção for imitar o mundo, trazer as coisas do mundo para dentro da igreja e, por suas vezes, botar também algumas ideias mundanas, aí não. Mas se a intenção, como eu já disse, for glorificar a Deus, a cor pouco importa. Quando se prega, Sim. se prega para um povo que é conhecido da palavra, que come sólido. Sim. E se prega também para aquele que ainda bebe leite. Uhum. Certo? Uhum. Mas a gente entende que aquele que já come sólido, ele já consegue entender tudo isso que o pastor está falando. Mas aquele que bebe leite, esse se escandaliza. Sim. Aí a gente vai pregar só para aqueles que bebem sólido? Não. Porque se tudo me é lícito, porque eu aprendi assim vindo do púlpito, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Por que eu tenho que pregar para esses daqui? Olha, gente, vocês conseguem me compreender? Aí todo mundo vai dizer, sim, consigo te compreender. Mas esses que bebem leite, eu me coloco aqui, nesses que bebem leite, que não consigo aceitar, compreender, respeito, né? Eu vou em igrejas que são de pastores, amigos meus, que eu tenho um carinho enorme, sei que são homens de Deus, são bênçãos, mas que aderiram a essa situação no qual eu respeito. Contudo, eu não consigo pensar igual. Então, mas não deveria ser tipo que assim, bom, para não afligir esses, eu abro mão? Vamos lá, Mário. O que a Bíblia fala sobre a fé? A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Uhum. E a nossa fé, ela é uma crescente. Então, quando eu trago alguém a uma igreja, quer seja ela de parede branca, sim, preta, o que for, o que vai convencer aquela pessoa não é a cor do ambiente. Acredita nisso. Por quê? Porque você pode falar do amor de Jesus, tá? Dentro de qualquer outro lugar por aí. De um prostíbulo, que for. Você pode falar do amor de Jesus, porém, o ambiente, a cor do ambiente, não vai influenciar no mover do Espírito Santo. Porque a gente está tendo esse debate não só nesse podcast, mas em muitos outros lugares, até mesmo muitas igrejas estão deixando umas de falar com as outras, porque estão se autodenominando. Não, eu sou da igreja de parede preta, então eu não falo com os irmãos da Assembleia, eu não falo com os irmãos da isso, então os irmãos da presbiteriana, o reino não pode ser dividido dessa forma. Cristo não veio para a cor da parede da igreja. Cristo veio para os seres humanos, para a nossa vida. Então, o que vai convencer tanto quem bebe leite, tanto quem já come um alimento sólido, nunca será o ambiente que ela está inclusivo, mas sim a palavra, o poder de Deus, a presença de Deus que está naquele ambiente. Então, não é o ambiente que vai me fazer. Não. É a presença de Deus ali que vai me atrair. Pode ser qual for a igreja. Nem pode ter parede a igreja. Pode ser de madeira. O que for. Mas se tiver presença de Deus dentro daquele lugar, vai transformar. Eu consigo entender isso. Sim. Eu consigo entender. Para poder ilustrar um pouco mais, que nós falamos no início sobre o povo judeu que foi se afastando cada vez mais da lei Torá, daquilo que eles lá, na busca de fazer algo bom. Como eu entendo que na busca de fazer algo bom, quando se você coloca a parede preta, sim, você para mim tá se afastando da essência. Para mim, tá? Ó, vou colocar aqui, ó. Quer ver mais uma coisa que se coloca dentro da igreja hoje, dentro da casa do Senhor? Ó, livro de autoajuda. Se colocam hoje mais um item, não, problema. Tá bom? Livro de autoajuda dentro da palavra de Deus. Equipes de instrumentos hoje são profissionais, instrumentistas hoje são profissionais, são pagos. Sim. Aquele cara que está lá na igreja, lá que gosta, mas ele não tem o talento
perfeito para poder estar ali na frente ali, ele não entra. Isso estou falando de uma igreja grande, tá? Sim. Igreja pequena, geralmente o pastor vai lá, paga o curso e só tem ele, né? Então, ele que vai ter que aprender ali, todo mundo vai cantar igual e glorificar a Deus igual. Mas igreja grande não pega. A igreja grande só vai fazer isso. Ó, vou botar mais aqui, ó. Só os melhores que cantam nos púlpitos das igrejas grandes. Vou botar grandes assim, separar, porque as pequenas eu sei que acontece. Então, aí você já separa. Agora só os melhores que podem ser usados pelo Senhor. Eu sei que todos podem ser usados em qualquer local, né? Mas quando se fala dentro da casa do Senhor, está se trazendo mais uma regra, entre aspas, que só os melhores podem cantar. Ó, jogo de luzes, fumaça, música, ambiente, para poder fazer com que a pessoa aceite a Cristo. Na verdade, vai trazer uma emoção. Aceitar a Cristo é uma consequência. Pastores itinerantes não podem pregar em púlpitos de algumas igrejas. Desigrejados não podem ser usados nos púlpitos também. Proibição de celular, tablet para as crianças e adultos. Servir o sono, já ouvi pessoas falando, se você tiver com sono, não venha para a igreja. Fora do templo, igrejas não fazem eventos. Elas fazem, por exemplo, uma igreja grande, ela faz um evento em determinado local, sendo que ela aceita pessoas de outras igrejas, mas igreja, não apoia o evento da outra igreja. Sim. Ela não apoia. Então, aí eu estou trazendo para o pastor que não é só a parede preta que está nos afastando do princípio da palavra de Deus. Lá tinha a lei Torá, hoje é a palavra de Deus, todos os livros ali, o Novo e o Velho Testamento, certo? É aí que eu quero entrar nesse ponto, porque nós estamos nos afastando do principal, porque em cada um desses aqui, a gente se afasta daquelas simples coisas de fazer o bem ao meu próximo. Ok. Sabe o que nos afasta? Na verdade, é a falta do amor verdadeiro. Sim. O amor genuíno. A misericórdia, sim. Todas essas proibições que você leu aí, várias, não tem, é humanamente possível de guardar, todas essas proibições são do homem. Todas essas modas, parede, teto, fumaça, livro de autoajuda, se tem telão, se tem jogo de luz, tudo isso é do homem. Sim. Mas o que tem que permanecer dentro desses ambientes é a palavra de Deus. Se não tiver a palavra de Deus verdadeiramente, nem Deus está ali. Mas a palavra, se a palavra é pregada, mas não é vivida... Então, é o que eu estou te falando. Aí, como se é que faz? não houver a palavra de Deus verdadeiramente, estou falando de palavra pregada não, é em todos os sentidos ela sendo praticada. Em todos os sentidos, claro, não existe igreja perfeita. Não existe. Não tem. Então, alguns itens desse aí, em alguns lugares, vão ser pontuados. Deixa eu abrir um parênteses. Tá. Não existe igreja perfeita, mas igrejas que buscam se aproximar buscar a perfeição, a cada dia. Isso assim aí. como a luz da aurora. Fecha parênteses. Mas igreja perfeita não se tem. Não. E em alguns desses itens aí, você vai encontrar. Na igreja onde eu pastoreio, na igreja do vizinho, na igreja grande, na igreja pequena. Mas sabe qual é o problema mesmo, Mário, desses últimos dias que a igreja está vivendo? É que ainda nós não entramos numa perseguição. Também. Quando a igreja ela entrar numa perseguição, todos esses detalhes, parede, fumaça, jogo de luz, se tem ar, se não tem ar, vai acabar. Por quê? Porque o propósito vai ser outro. Enquanto não se tem, a gente se cria, os próprios cristãos, nós somos assim. Tá tudo bem? Vamos criar um problema entre a gente. E isso vai fazendo um desserviço à pregação do evangelho. Por quê? Porque a gente tem tempo, não falando da gente, mas os evangelhos têm tempo de discutir sobre qual é a cor da igreja, mas não tem tempo de discutir como a gente vai fazer ou como nós vamos viver o verdadeiro avivamento da palavra de Deus. Eu entendo, pastor, mas quando eu trago, eu sou muito inquieto quanto a isso. Sim. Porque, olha só, se eu prego salvação e Jesus está voltando, eu quero estar naquele grande dia e quero que meus irmãos também estejam.
Porque quando Jesus ele chega para aquele povo que não tinha lei Torá, no caso, e tinha ali as regras, né, do guardar o sábado, de guardar o sábado, Jesus acabou com aquilo dali. Quando Jesus voltar agora para buscar a sua igreja, no meu coração misericordioso, eu acredito que quando a gente levanta isso é para Deus testificar nesses corações, dessas lideranças, dessas pessoas, para entender que precisamos retroagir, assim como aquele povo lá que não retroagiu e foi reprimido. Pessoas boas estavam ali também. Se dependesse naquele momento ali, muitas pessoas boas teriam lá suas repreensões. Eu não vou dizer se entraria para o céu ou não, mas teria repreensões. E nós precisamos entrar na presença de Deus sem repreensões. Exatamente. E aí nós estamos permitindo. Então, quando eu trago esse tema, é para que a gente pare para pensar que a gente está fazendo igual aquela igreja. Eu vejo dessa forma. A gente está fazendo igual aquela igreja, acrescentando sempre mais alguma coisa com a intenção de estar glorificando a Deus, mas na verdade está nos afastando da essência, porque a essência é a palavra de Deus. Ela não precisa de ajuda. Então, o mesmo ponto de vista de quem é crítico, de quem critica e de quem fala da igreja que tem a parede preta ou não, é o mesmo ponto de vista que os rabinos tinham. Eles colocavam proibições, colocavam leis ou ideias que engessavam. Então, quando eu digo assim, que a parede preta, para mim, a igreja de parede preta, para mim, ela não é bem vista, o que eu estou dizendo? Eu estou generalizando. Estou dizendo assim, que todas as igrejas de parede preta, lá não se tem a presença de Deus. E a gente sabe que isso não é verdade. Então, nosso tempo está subindo. A gente sabe que isso não é verdade. Tem muitas igrejas que a parede é preta, que é cheio da presença de Deus. E outras igrejas que a parede é branquinha, bonitinha. Sempre vai ser assim. Tudo legalzinho, banquinho de madeira. Se todas fossem brancas também, teria boas e ruins. Isso então, não é a cor. Não, mas eu não quero estar preso à cor, pastor. Olha só, dentro dessa mensagem, parede preta, eu não estou preso só à parede preta. Estou dizendo que é mais uma coisa que estamos colocando dentro daquilo que é puro, santo e agradável. Nós estamos fazendo com que seja mistura. O fogo não tinha que ser um fogo, não podia ser qualquer tipo de fogo? Exatamente. Nós estamos trazendo coisas para dentro desse fogo que está ficando uma mistura. A pedra para o santuário, tudo aquilo ali é só a palavra de Deus. É só abrir a palavra de Deus e falar, nós estamos querendo ajudar. E quando nós estamos querendo ajudar, nós estamos criando situações, como eu falei aqui, eu citei, de pastores, que eu vejo, como é que fala o nome? Vídeos. Sim. De situações que vão acontecendo. Aí sabe o que vai acontecer, meu pastor? Nós estamos fazendo o seguinte, só os sãos que vão ficar na igreja, os doentes vão sair. E o Espírito Santo vem para os doentes. E a nossa preocupação é para todos. Exatamente. Por isso trazemos essas reflexões. Sim, ok, perfeito. Então a gente chega dentro de um assunto como esse, que é muito importante entender que, na verdade, não é o exterior. Jesus não veio transformar o exterior. Ele veio transformar o nosso interior. Transformando o nosso interior, vai refletir por fora. Então, queridos, amados, Mário, e aos nossos ouvintes que estão aí, a presença de Deus ela é mais poderosa do que tudo isso. A briga não é se a parede é preta, se a parede é branca, se a parede... Não, a briga é trazer de novo o evangelho genuíno para essa geração. Amém. Que precisa conhecer Jesus. E principalmente palavra de arrependimento. Exatamente. Precisamos de mais João Batista. Palavras que possa fazer a pessoa se arrepender, porque hoje só temos tido palavra de vitória, no qual eu não sou contra, mas não que seja a prioridade, né? Que não que seja nossas prioridades. Gente, olha, o papo tá muito bom, mas eu tenho mais um vídeo aí para mostrar, né? Então eu vou pedir a produção para soltar mais um vídeo pra gente, por favor. Não, o outro. A paz do Senhor, povo de Deus. Meu pastor, nós estamos aqui para declarar que amamos a sua vida, que amamos a sua casa, que somos felizes pela nossa liderança espiritual.
Queremos declarar, né, que nós vemos Deus na sua vida, vemos um homem submetido a Deus e a sua vontade. E um homem comprometido com a obra de Deus. Comprometido, dedicado às vidas. E nós vemos no Senhor um grande exemplo. Que Deus ele possa continuar te abençoando, te fortalecendo, te ajudando, te dando graça, discernimento e sabedoria para o exercício do pastoreado. Saiba que cada instrução, cada ensinamento, cada aconselhamento tem sido de grande valia para as nossas vidas, para a nossa casa, para a nossa família. Pastor, obrigado por tudo. Que Deus ele te abençoe poderosamente todos os dias da sua vida. Um grande abraço, meu amigo. Deus te abençoe. Oi, pastor, passando aqui para agradecer, né? Em primeiro lugar, a Deus, por ter me dado o privilégio de ter conhecido o Senhor e toda a sua família. Sou muito grata a Deus por ter me permitido ser ovelha de vocês. Eu oro todo dia pelo Senhor, pela sua casa, agradecendo por o Senhor ter me presenteado vocês. Eu agradeço também ao Senhor por todo o ensino que o Senhor tem para nós, né? Todo o ensino que o Senhor transmite para nós, porque graças a Deus hoje eu conheço um Jesus diferente, eu conheço um novo evangelho, um evangelho que ninguém nunca me apresentou. Muito obrigado. Obrigado por não guardar só para você todo o conhecimento. Obrigado por ter esse prazer, né? De compartilhar a verdade e de não guardar para o Senhor. Somos gratos, né? Por tudo que o Senhor tem feito por nós. Eu falo no nome também, né? De todo seminarista. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por todo o desempenho que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado. Fica aqui nosso carinho, nossa gratidão. Bom, vimos aí, né, pastor? No último programa trouxemos ali a sua esposa, né, a sua filha, e hoje algumas pessoas da igreja, né? De Fala Deus. o nome delas aí, uma mensagem para elas. Aí é a diaconisa Suzana, diácono Max e o seu filhinho Samuel, né? São bênção de Deus, são amigos que estão conosco há mais de 10 anos. Amém, amém. Foram testados, aprovados. Glória a Deus. Tá junto com a gente aí no bem, no mal, é como se fosse uma aliança mesmo que Deus dá. Amém. Essa é a palavra do Senhor fala que há amigos mais chegados do que irmãos. Então, vocês entram nessa classe, né, de amigos mais chegados do que irmãos, tá? Tem uma obreira, né? Isso, aquela é a obreira Joyce. Ela é a mídia da igreja. Uma bênção, uma menina empenhada, serva do Senhor, esposa, mãe, dedicadíssima, já chegou na igreja trabalhando. Glória a Deus. São pessoas que o reino precisa e não chegam para sentar, chegam para ficar de pé e trabalhar. Amém. Joyce, me desculpa todo o trabalho que eu te dou, eu tô vindo diante do povo, mas eu quero te agradecer, minha filha, por todo o serviço que você tem prestado aí ao reino de Deus. Certamente Deus tem bênçãos para te recompensar em nome de Jesus. Amém. Gente, ó, agora nós vamos um spot rapidinho aí, tá? Do projeto Rabone e eu, e daqui a pouco a gente volta para falar de perdão. Então não sai daí não, hein? Fica com a gente. Ouça as músicas do projeto Rabone e eu pelas plataformas digitais. Você vai ouvir um lindo louvor e ajudar vidas com os recursos arrecadados pelas plataformas digitais. E tem mais. Jesus, só tu pode curar. Meu nome é Thaisa, sou moradora do bairro Belfor Roxo, Jardim do Ipê. O projeto Raboneu me ajudou me doando um guarda-roupa novo. Obrigado, projeto Raboneu. Ouça pelo Spotify, Deezer, Amazon.
Conheça pelo canal do YouTube, Instagram e página do Facebook. Vocês ouviram aí as músicas do Projeto Raboniel. O Projeto Raboniel consiste no resgate da igreja primitiva, no qual hoje Deus nos colocou aqui como responsável. E o nosso coração está voltado aos 2 mandamentos: amar a Ele sobre todas as coisas e o nosso próximo como a ti mesmo. E eu acredito que nos dias de hoje, as viúvas e os órfãos não podem ficar desamparados, como tem ficado, na minha opinião. E, na minha opinião, assim, o que a gente faz é se colocar à disposição de fazer a obra dele, de poder levar mantimentos junto com a palavra, oração, para aquela pessoa que necessita. Não é só mantimento, porque a gente não, assim nós estaremos fazendo só ação social. Na verdade, nós estamos colocando a palavra do Senhor em prática, levando a palavra de Deus para aquela vida que necessita, levando a oração de súplica, de libertação, de agradecimento e também o mantimento. O mantimento também pode vir junto com o trabalho, porque essa pessoa não pode ficar dependente da cesta básica todo mês. E ela precisa trabalhar. E muitas das vezes o que nós podemos fazer é como o Projeto Raboniel já fez, de levar ali uma carrocinha de pipoca para a pessoa poder trabalhar, de dar condições à pessoa de comprar lá o material. Às vezes ela não tem condições de poder sair, ela faz salgados, então vamos lá comprar os salgados para ela, vamos ajudá-la a fazer com que ela se autossustente e não que sejam sustentadas. Então, se você só ouvir as músicas do Projeto Raboniel, você vai se edificar e também você vai ajudar a gente ter recursos, porque as plataformas digitais geram recursos. Então entra no Spotify, coloca lá a música do Projeto Raboniel, ouça várias vezes, você vai estar ajudando sem ter que fazer um Pix. Mas se quiser fazer um Pix, tem um QR Code aí, ó, tá aqui, ó. Tem um QR Code ali e você vai estar ajudando esse projeto. Amém? Voltando aqui para o pastor Glauco Fernandes, da Igreja Tempo de Avivamento. Agora nós temos aqui também lá o público, né, que está nos acompanhando lá no canal do YouTube, TV Metropolitana Rio, a Suzana, né, a diaconisa Suzana, que já participou aqui na filmagem. Nós temos aqui uma pergunta do... o nome dele aqui é meio complicado, né, mas AKYP.Z. Ele pergunta assim: pastor, os cargos de bispo, apóstolo, são também... estão entrando... Desculpa, vou repetir, ó. Pastor, os cargos de bispo, apóstolo e pastor também foram entrando ou são cargos eclesiásticos bíblicos? Esse entrando dele porque estava falando do povo lá atrás lá. Ok, vamos lá, gente. Quais são os ministérios bíblicos? São apenas 5, tá? É apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Esses são 5 ministérios bíblicos, tá? Então, quando se fala sobre bispo ou outras qualificações ministeriais, são dados a homens, né? Foram outorgados por homens, feitos por homens. Uhum. Vem mais das igrejas católicas, tudo mais que muitas das vezes acontece no meio evangélico. Mas os ministérios bíblicos são esses, tá? Apóstolo, tá? Que é aquele que comanda ali uma região ali, que comanda ali. Deus deu a ele a autoridade apostólica. Isso aí também é um debate muito grande, que não é para todo mundo que Deus deu a autoridade apostólica. Mestre, pastor, evangelista e profeta. Amém. Então, respondida aí a pergunta, agora eu vou lá pedir a produção para soltar o segundo vídeo que fala sobre perdão. Perdoar não é andar junto. Perdoar não quer dizer que você deva confiar na pessoa de novo. Vai ter pessoa que você vai perdoar e nunca mais sentará na tua mesa. Liberte-se dessa culpa de perdoar e ter que conviver para sempre. Se você detectou que aquele alguém não é para você, perdoe e deixe esse alguém seguir a vida dele e você siga a sua. Mesmo que esse alguém queira retornar para sua vida, se você sentiu que aquela pessoa não cabe mais na sua vida, não aceite-a. Porque se você se machucou uma vez, a probabilidade de se machucar 2 é muito fácil. Helena Roosevelt, que foi uma ex-ministra, disse:
Se te traíram uma vez, a culpa é do outro. Se te traírem duas, a culpa é sua. Por isso, para andar ao seu lado, tem que andar com sabedoria. Não aceite deslealdade. Diga, vai andar comigo? Vai. Então não aceite deslealdade. Não aceito mentira. Não aceito isso, não aceito aquilo outro. As pessoas que vão andar com você já vai saber mais ou menos o jeito que você é. Perdão é banho de amor próprio. Perdão é você jogar para fora o lixo que jogaram em você. Perdão é cuspir o veneno que puseram no seu copo. O sábio diz: o primeiro a pedir desculpas é o mais corajoso. O primeiro a perdoar é o mais forte. E o primeiro a esquecer é o mais feliz. Bom, eu peguei esse tema, né, perdão, e aí peguei esse rapaz falando ali, esse homem de Deus, tá? Não estamos aqui para julgar o homem que está falando, mas sim aquilo que ele coloca, né? E eu não sei se ele está numa igreja, eu não sei ali exatamente o contexto, mas eu quero só debater aquilo que ele fala sobre o perdão, e eu queria fazer essa pergunta ao pastor, se o pastor concorda com a fala daquele homem de Deus ali. Sim, eu concordo em parte, tá? Porque há situações e situações. Claro, eu não vou generalizar. Nós vamos avaliar a situação que ocorreu, né, da traição, ou do perdão, ou do pedido de perdão ou não. E avaliando, a gente vai ter a conclusão se aquela pessoa vai voltar a andar comigo ou não. Vai muito mais além do que a pessoa fez. Não é só o que a pessoa fez, mas é a forma de como aquela pessoa se arrependeu. Jesus Cristo falaria desse jeito? Então, vamos... Como a gente vê, como o senhor vê Jesus Cristo? Sim, eu vejo um Jesus de uma forma diferente de como muitas pessoas veem. Muitas pessoas enxergam Jesus como um bonzinho apenas, como alguém que aceitaria tudo, passaria a mão na cabeça, vem meu filho, vem comigo porque eu te perdoo. Não, esse não é o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia é alguém que caminha com propósito, alguém que caminha na direção do que o Pai tem para ele. E você vai ver que quem não se encaixava com o propósito do Pai, não andava com Jesus. Por exemplo, antes de deixar você falar, muitas pessoas que Jesus curava, tá? Um dos que Jesus curou foi aquele endemoniado gadareno, que pediu para andar com Jesus e falou assim, não, você vai ficar aqui. Por que Jesus disse? O endemoniado gadareno poderia ser um testemunho vivo andando com Jesus. Ele poderia ser o 13º apóstolo ou discípulo de Cristo, mas não se encaixava no propósito do reino. Mas ali eu não posso, pastor, com todo respeito, eu não consigo ver desse jeito, porque, tipo assim, a necessidade daquele ali era muito importante, como o senhor falou, de ser o 13º, naquela região, sim, porque muitas pessoas o conheciam, e ali ele daria testemunho do que Jesus fez. Se ele vem com Jesus, muitas outras cidades não conheceriam ele. Concordo. Então, ele, para aquele momento ali, de dizer o que Jesus fez, ele era muito mais importante naquele local do que propriamente ter que sair. Eu não consigo enxergar esse Jesus, eu consigo enxergar o Jesus misericordioso. Então vamos lá. Ele é justo. Aquele jovem rico. O jovem, mas ele dá oportunidade. Larga tudo e me segue. Olha a oportunidade. Vende tudo que tu tem. Isso. Onde está teu coração? Exatamente. Quando Jesus vira para ele e fala assim, ó, vende tudo que tu tem, sim, dá aos pobres e siga-me. Por que Jesus já fala isso? Porque Jesus já conhece o coração dele. Sim. Então Jesus está deixando alguém se perder? Mas dá o livre-arbítrio a ele de chegar e se arrepender. Então esse Jesus bonzinho que as pessoas desenham por aí, não é o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia caminha com um propósito. Sim. E aqueles que não se encaixam no propósito de Deus e Cristo, poderiam ser curados, poderiam receber unção, poderiam ser ressuscitados. Por exemplo, Lázaro, amiguíssimo de Jesus, comia na casa. Jesus participava do banquete na casa de Lázaro. Marta e Maria, amiguíssimos de Jesus. Porém, andou com Jesus? Não. Pelo seguinte motivo: não está no propósito.
até chegar no final da caminhada de 3 anos e meio, não está no propósito. Então, esse Cristo que as pessoas desenham, um Cristo bonzinho, um Cristo que passa a mão, não é o Cristo da Bíblia. Eu não vejo assim o Cristo bonzinho, porque ele é justo. É verdade. Contudo, ele é misericordioso, porque ele te dá o livre-arbítrio. E no caso ali de uma mensagem como essa, por exemplo, que eu não sei se estava dentro de uma igreja ou não, mas vamos dizer que eu já vi muitas mensagens como essa dentro de um púlpito, em cima de um púlpito, né, ali falando para a igreja. E quando se fala para a igreja tem capacidade de absorver isso? Eu acredito que os nossos públicos não são tão leigos assim. Na verdade, eles entendem perfeitamente, porque ali quem ministrou, eu não conheço, ele soube usar as palavras assertivas. Porque o perdão, ele tem que ser liberado. Liberado? Como é que é liberado o perdão? Então, como que se libera o perdão? É olhando para o ofensor e não sentindo nele nenhum outro sentimento a não ser de compaixão. É tratamento. Exatamente. Mas tratamento da noite pro dia? Não, nunca foi. Nunca foi. Então, quando eu perdoo aquele indivíduo, aquela pessoa, isso fala mais sobre mim do que sobre ele. Então, para que haja tratamento, eu preciso andar junto. Depende. Nem sempre. Preciso, senão eu tô empurrando o problema para debaixo da coisa. Nem sempre. Eu tô empurrando o problema. Porque, às vezes, andando-se junto, em vez de gerar o tratamento, você pode gerar um problema maior. Porque o processo do perdão... O Cristo morreu pelo próximo. Todos. Cristo morreu por todos. Então, e outra... Cristo morreu por próximo. Você não é Cristo. Mas nós somos imitadores. Eu não sou Cristo. Paulo está falando, sede, pois, de meus imitadores, assim como de Cristo sou. Eu não posso morrer pelo próximo. Eu não daria o meu filho, a minha filha, para morrer por alguém assim como Deus fez. Mas a gente tem que ser o espelho. Então, dentro da questão do perdão, como o pastor falou, libera o perdão, tá? Como mandamento, Mateus capítulo 6, versículo 14, diz assim: pois se perdoares as ofensas um dos outros, e o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas, se não perdoares uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. O perdão não vem necessariamente da convivência. Foi como eu falei, há situações e situações. Claro, há situações que eu vou perdoar, que eu vou ser perdoado, e eu vou continuar vivendo. O senhor acha então que a paz do Senhor, que a pessoa liberou o perdão, é legal, mas quando ela tá dentro, assim, quando ela encosta uma na outra, depois, por um determinado motivo, ela continua dando a paz do Senhor verdadeiro? Não é questão de encostar ou não. A paz do Senhor, boa noite, bom dia, como vai? Mas a questão... Desejar aquilo do fundo do coração. Excelente, tem que ser. Porém, a questão do andar junto é relativo. Porque nesse andar junto, futuramente, você pode se magoar muito mais. E como ser humano, não vamos falar aqui como anjo, que nós não somos. Como ser humano, eu estou protegendo o meu sentimento, o meu coração. A própria palavra que do Senhor fala para a gente guardar o nosso coração. Então, quando eu resolvo não andar com quem praticou a ofensa contra a minha pessoa, eu estou preservando tanto a mim quanto aquela pessoa de um mal que na minha carne eu posso fazer contra ela. O perdão foi liberado. Passa por mim, não tem ressentimento nenhum. Passa por você, não tem ressentimento nenhum. Porém, o andar junto é relativo. Eu tenho um pensamento diferente. Sim. Eu tenho um pensamento diferente. Eu penso o seguinte, que primeiro que de púlpito você não pode fazer isso, porque muitas pessoas, como eu falei, existem pessoas que têm aqui seu entendimento e tem aqueles que são fracos na fé ainda, bebem leite, e são muitos que são esses. Sim. E eles sempre vão pegar essa frase, essa palavra, para dizer assim, olha, eu já não quero mais, então, o pastor falou lá, então não tenho nem que, te perdoei. Muitas pessoas fazem isso, mas não passam pelo tratamento do verdadeiro perdão. Tomam seio, faz tudo, mas não tem tratamento. E sem tratamento não existe uma verdadeira paz do Senhor. É da boca para fora. E aí fica sempre no esquecimento. E é por isso que a palavra de Deus vai me ensinar dizendo o seguinte: naquele dia
muitos vão dizer que em teu nome fiz isso, em teu nome fiz aquilo, mas vou dizer a parte de mim. Então eu entendo que a igreja ela precisa morrer. Nós precisamos morrer para os nossos sentimentos. Porque o nosso propósito como cristão é a salvação. Sim. Se essa pessoa que me fez mal me matar, eu fui pro céu. Glória a Deus. É isso. Se você for perceber, Mário, na fala desse irmão, ele diz assim, se não se encaixar mais. Ele já deu tanta dica que você precisa se afastar, que o só se encaixar... Não, mas não. Se você analisar, talvez você ficou preso só na mensagem de perdoar e libera. Ele tá olhando assim, ó, analisa o fato. Na mensagem dele, ele diz, analisa o fato. Mas não dá ênfase. Caso não se encaixe, vida que segue. Mas não dá uma ênfase. Aí dá uma ênfase maior. Eu tô te entendendo, maior dele. Mas ali, o que você tem que compreender também é o ponto de vista do irmão. Geralmente essas pessoas já passaram muito por problemas e são um tipo de pessoas assim, ela paga minhas contas? Não paga minhas contas, pra que eu vou fazer? Geralmente as pessoas fazem isso, eu costumo ver direto. Né? O andar junto, Mário, é muito relativo, porque tem pessoas que não vai se encaixar, isso é fato, não é que essa pessoa é ruim, ela vai se encaixar em outro lugar, ela não vai se encaixar com o propósito de Deus na sua vida. Ela não vai se encaixar. Não vai se encaixar. Com propósito. Na sua Mas vida. Antes se encaixava. Depois de ter feito algo, agora não encaixa mais. Não é questão que antes se encaixavam. Ué. É porque a nossa vida é uma constância, certo? Sim. Hoje você não é um Mário de 5 anos atrás. Sim. Claro, porque você mudou. Então tem pessoas que te acompanhou há 5 anos atrás, que hoje vê o Mário aonde está, não vai conseguir, porque não se encaixa nesse Mário aqui. Se encaixou aqui. Mas aí é diferente, pastor, porque essa pessoa não me fez um mal. Tô falando daquela pessoa que me fez um mal. É o que eu tô te falando, é a mesma coisa. É natural a gente mudar de amizade. Sim. É natural. Entra dentro dessa questão do perdão, acerca de andar junto. É o que eu tô falando pra você. Se aquela pessoa ela não se encaixar, meu irmão, você vai se encaixar em outro lugar e muito bem. Agora, se ela ainda se encaixar, fez o mal, pediu perdão, mas está dentro do propósito, vambora, caminhe lado a lado, eu sou da linha vamos junto, Jesus porque vai falar assim, ó, a gente tem ainda muito objetivo para poder alcançar. Eu sou da linha que Jesus vai falar que assim, ó, se conserte e agora ande junto. Então, naquele momento que Paulo e Pedro... Mas aí a sua visão... Que Paulo e Pedro, que eles agem ali, que eles discutem entre eles, um queria pregar para os gentios e o outro para os... Judeus, né? E ali eles têm a mesma visão, o mesmo sonho, concordam com aquilo que está acontecendo, só que ao invés deles os dois pregarem junto para um caminho, e depois os dois pregarem junto pelo outro caminho, mostrando para aqueles que vão vir depois, olha, o que é ser corpo de Cristo, o que é ser. Para mim existe um erro da parte deles, que cada um sai e um vai pregar para um lado e o outro vai pregar para o outro. Não, Mário, a tua visão, a divisão. A sua visão nisso é limitada, sabe por quê? Começa a divisão. Deixa eu te falar por quê. Porque cada um tem um propósito. Agora você fechou a chave. Pedro, dentro das suas limitações, ele poderia muito bem pregar para os judeus. Podia. Sendo que Pedro, ele não tinha possibilidade de pregar para um gentil. Mas acontece agora que ele pode auxiliar. Cristo. Ele não precisa pregar, ele pode ser auxiliar. Calma, Cristo levanta Paulo, acabou. Cristo levanta Paulo para pregar para esse povo. Então, os dois não se encaixavam caminhando junto. Os dois completavam a obra de Cristo caminhando separadamente. Os dois podem se completar, meu pastor. Então, é o que eu estou falando. Olha só, quando eu vou lá, naquele local lá, que você é o líder, eu sou o que vai te apoiar. Então, agora, quando eu vou nesse local que você é líder, o outro apoia. Era assim, aí é aí que eu estou falando. Aí fica corpo de Cristo, para que nós, nos dias de hoje... Hoje a gente tem igrejas de cada um por um lado. O corpo de Cristo, com Paulo e Pedro, não está dividido, estão se completando. Cada um na sua função. Sim, cada um na sua função. Pedro é o pastor da igreja. Pedro é o papa da igreja. Paulo é o evangelista, criador de igreja, criador de ministério. Então, se Paulo anda com Pedro, Paulo tinha que estar debaixo da autoridade de Pedro. Só que Cristo fez eles 2 homens cheios da unção, mas para caminhar
separado, por conta do propósito. Meu pastor, o papo tá muito bom, eu gosto muito de falar sobre o reino de Deus e que o Espírito Santo venha nos testificar. Vou pedir perdão lá à nossa irmã Suzana, tinha mais 2 vídeos para apresentar, mas o horário aqui já extrapolou, a produção já tá puxando minha orelha. E eu quero dizer para vocês, gente, encerrando aqui esse programa de hoje, ó, vocês estão vendo aí, ó, ouça as músicas do Projeto Rabone e Eu, tá? Programa Casa do Senhor na 93 FM, sempre de sábado para domingo, 1h da manhã. Pastor Glauco iniciou esse projeto com a gente lá no 97.1 e depois hoje é o pastor Eduardo Baptista que vem nos acompanhando. Então sempre de sábado para domingo, 1h da manhã, damos oportunidade para todos os cantores independentes que queiram, que tem trabalhos, né, e queiram apresentar, a gente coloca lá de forma gratuita. Na verdade tem uma taxa, R$30, que é uma taxazinha só para a gente poder fazer o banner de divulgação, mas botar música lá na rádio é de gratuito, porque a gente vê isso, reino, a gente precisa viver reino. E aquilo que nós conversamos aqui, meu pastor, é sempre uma bênção, tá, ter a sua presença. Eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele traz essas possibilidades de cada um de um lado, mas sempre ele vai testificar em cada coração. É verdade. Eu creio nisso, Verdade. que ele vai testificar, porque ele está voltando. E a nossa luta é para que quando ele volte, ele encontre uma igreja preparada. Glória a Deus por isso. Geralmente, né, o Jacó lutou com um anjo. Por quê? Ele lutava pela sua esposa, né? Eu luto com um anjo hoje, né, onde diz assim, muitos naqueles dias que sejam poucos. Sim. Então eu luto contra a palavra de Deus. Eu falo isso bem claro. Eu luto, pode isso? Não, mas eu luto para que sejam poucos, porque Deus possa nos usar. É o meu sentimento, misericórdia, 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 para que a gente venha nos aproximar daquele grande dia, preparados para que ele venha nos chamar pelo nome. Amém. Faço o encerramento, dando um abraço para todo mundo. Quero agradecer a Deus por tudo. Mário, obrigado pela oportunidade, ao podcast, aos nossos irmãos. Também quero mandar um abração pro pessoal lá do trabalho, mano. Sim. No outro que eu vim aqui, fala, pastor, não falou nada da gente lá. É o pessoal lá da Fast Shop, né, a empresa onde eu trabalho. Quero mandar um abraço lá para a equipe que eu trabalho e todo mundo lá do CD, do Galpão. Que Deus possa abençoar todos aí. Vocês moram no meu coração e vamos seguindo, que tem muita coisa boa para chegar por aí. Dia de culto, rapidinho, pastor. Dia de culto, quartas e domingo, Rua Arruda Negreiros, 225 aqui no Centenário, Assembleia de Deus, Tempo de Avivamento. Amém. Meu pastor, mais uma vez, muito obrigado. Gente, vamos ficando por aqui e encerro com a frase de sempre: faço não para converter, faço porque sou convertido, porque quem converte sempre é ele, para a glória dele, tudo para ele. Valeu, obrigado. Você está assistindo a TV Metropolitana Rio, Canal 2.